Olá, esse é o vídeo 4 do estudo de Mateus e nós estamos em Mateus 4. Se você ainda não acompanhou os outros, não tem problema, os assuntos, embora eles tenham muita relação, mas não necessariamente um é após o outro. Mas se você tiver curiosidade, pode entrar aqui nessa rede ou em outra rede também, que eu já disponibilizei os vídeos 1, 2 e 3. Então, pode acompanhar esse estudo. A minha proposta é que a gente faça todo o estudo do livro de Mateus na perspectiva desse escritor, para que a gente possa compreender um pouco mais quem foi Jesus, como ele andou, as pessoas que ele alcançou, de uma maneira que a leitura ela é a partir do próprio Jesus. Eu não sigo uma interpretação de A, de B, de C. A minha chave hermenêutica, ela é a vida do próprio Jesus. Então, se você quiser crescer nesse conhecimento, fique, assiste, compartilhe e assista os outros também, tanto os que já foram quanto os que ainda virão, tá bom? Bom, então eu vou continuar hoje no livro de Mateus, no capítulo 4, e a partir do versículo 23 a 25, que foram dois versículos que eu me atentei a estudar, acho bastante interessante. Ele já vem no capítulo 4 caminhando sobre a Galileia, e eu não vou fazer a leitura aqui por causa do tempo, mas você pode aproveitar e fazer a leitura. Jesus caminha, percorre toda a Galileia, curando pessoas, enfermos, endemoniados, paralíticos, e Jesus vai curando todo mundo, né? E a palavra aqui do livro de Mateus vai dizer que ele caminhava e percorria e ia alterando essa Galileia, né? E o que a gente aprende nessa caminhada, que eu acho que é bastante significativo para mim e para você aqui nessa leitura, é a gente se perguntar qual é a nossa Galileia. Jesus ia alterando a Galileia por onde ele passava, e vinham pessoas ali da região da Síria, vinham lá de Jerusalém, que subiam até a Galileia, e pessoas iam sendo impactadas nessa caminhada de Jesus. E a pergunta que eu faço para mim e para você é: qual é a nossa Galileia? Você já se deu conta da Galileia pela qual você está caminhando? A gente precisa pensar nisso. Porque se eu não altero a Galileia por onde eu estou caminhando, essa Galileia naturalmente vai me alterar. E eu, como discípulo de Jesus, que um pouco antes, nos versículos anteriores, Jesus está chamando esses discípulos para alterarem esse lugar por onde eles vão caminhar. Isso acontece comigo. Se eu quero ser discípulo de Jesus, eu tenho que saber reconhecer essa Galileia por onde eu estou caminhando. E ela não é um lugar específico, como a missiologia, que é uma matéria que a gente estuda na teologia, às vezes entende que a gente precisa ir para algum lugar específico para alterar, para levar o evangelho. Aqui em Jesus eu aprendo que esse lugar é o lugar onde eu vou caminhando, onde eu vou sendo quem eu devo ser. O meu ministério, o meu chamado, o meu pescar de homens, como aconteceu com os discípulos, é por onde eu vou fazendo as minhas rotinas, como Jesus fez. É no meu serviço, é na padaria onde eu compro pão, é no mercado onde eu estou fazendo as minhas compras, é no condomínio do meu prédio, as pessoas com quem eu falo, com quem eu dialogo. Essa é a minha Galileia. E por que eu preciso saber disso? Porque é nesse lugar aonde as humanidades são vivenciadas. Eu já falei disso num outro contexto, mas eu queria deixar isso bastante claro para a gente entender que essa Galileia onde Jesus foi alcançando pessoas, ela é um lugar de humanidades, onde humanidades são vividas, onde humanidades são tocadas, onde humanidades são curadas. E para isso eu não preciso me retirar para um lugar silencioso. Um lugar silencioso, um lugar de miséria, um lugar de contato com outras pessoas. Eu até posso fazer isso se eu tiver essa possibilidade, é bacana, é legal, faz parte
né? Mas o que eu aprendo aqui com Jesus primeiro é que a minha Galileia, o lugar onde eu posso alcançar pessoas, curar, transformá-las, é o lugar onde eu vivo naturalmente. É esse lugar onde eu vou transformando e vou acolhendo pessoas. É o lugar de humanidade, a minha humanidade exercida. E isso muda muito o nosso conceito, né, de cristão, de cristianismo. Ele muda a partir dessa perspectiva. Né? Ele muda porque cada contato que eu tenho com quem quer que seja, seja dentro de um elevador de um prédio, seja fazendo uma ficha num banco, sei lá o que for, né, que a gente tem essa oportunidade, esse lugar vai ser a minha Galileia. Né? Agora, uma coisa aqui que eu detectei que a gente precisa entender, né? É nesse lugar onde sementes do evangelho podem ser plantadas e elas não precisam necessariamente ser implantadas em um tom religioso. Eu acho isso muito legal. Mas elas precisam ser plantadas em um tom de amor. Eu não preciso chegar nesse lugar e falar, você conhece Jesus? Né? Não, eu preciso ser. Se houver necessidade, eu falo. Por quê? Porque a gente precisa abrir a nossa dimensão espiritual e entender que o amor ecoa. O amor é a maior semente do Evangelho. Ele é invisível, mas ele é sentido, mas ele é plantado. É esse amor que a gente leva, que modifica corações, que espanta pessoas, que falam, ué, vocês estão fazendo isso aqui, mas é de graça? É de graça. O amor é de graça. Eu recebi de graça, eu dou de graça. O amor é assim. E na Galileia, eu tenho que ter essa percepção, eu tenho que me aperceber dessa Galileia, porque se eu não me aperceber dela, ela se apercebe de mim. E se eu não a influencio, ela me influencia com a sua hostilidade, com as suas mortes, com as suas desgraças, com o seu mal-estar. E eu como cristão, eu como discípulo de Jesus, que é o que eu estou me propondo a ser e que eu convido você também a ser, né? Nessa proposta de fazer vida nova para os outros, eu primeiro tenho que carregar isso no coração. E quando eu carrego essa disponibilidade de amar o mundo, eu tenho que me aperceber dessas coisas. Porque é em me apercebendo que eu vou influenciar, é em me apercebendo que eu vou brotar sementes de esperança, sementes de amor, sementes de cura. E cada semente dessa é um milagre. E foi isso que Jesus fez. Ele foi lançando sementes. E a Bíblia diz que no momento oportuno essas sementes vão dar frutos. Né? A ideia é que a gente seja essa energia, essa força, esse poder, né? que muda, que transtorna, né? Esse ambiente galileico, né? Esse ambiente onde eu vivo. O convite de Jesus é para que a gente se apodere dessas armas do amor e fazendo a nossa caminhada no cotidiano, a gente possa alterar esse ambiente. Não espere um momento especial para alterar a Galileia ao seu redor. Não espere um momento de notoriedade para fazer isso. Não espere. É no bom dia, né? É naquele contato onde você pergunta para o outro, qual o seu nome? Você está bem? Né? E você nem precisa falar de Jesus, porque a sua voz, porque o seu toque, porque o seu prato de comida, porque a roupa que você dá, isso vai trazendo acolhimentos internos para as pessoas. E vai chegar num tempo em que elas vão te perguntar, por que você é assim? Por que você dá de graça? Por que você acolhe? Porque na Galileia normal que está ao nosso redor, ninguém é assim. E as pessoas vão buscar entender. Aí você vai falar, olha, porque em mim mora um espírito que me motiva isso. Eu nem faço de mim mesma. Se dependesse de mim mesma, eu nem saía de casa. Mas o que me motiva a andar no meu caso aqui, nessa Brasília de Deus,
É esse espírito que me aquece, né? Que me faz ver que eu não sou merecedora de nada e tenho tanto. É esse espírito que me motiva a ir adiante. E aí você vai fazendo a Galileia se converter em um poço de amor, em um poço de esperança, em um poço de vida nova. Curas vão acontecendo, né? Milagres vão brotando no coração das pessoas. Pense nisso. Se você quer ser um discípulo de Jesus, né, o verdadeiro cristão, ele passa primeiro por esse reconhecimento, né, da sua Galileia ao seu redor. Porque pense bem, e aqui eu enfatizo, se você não reconhecer, se aperceber dessa Galileia ao seu redor, essa Galileia vai se aperceber de você. E aí a coisa fica feia. Pense nisso.